Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Na Real, Jovem Pan contra a fake news, no ar aqui pela Jovem Pan News. Você nos acompanha nas nossas plataformas digitais. Hoje nós vamos falar sobre as agências de checagem de notícias. É um instrumento importante nesse período em que a desinformação ocupa um espaço muito grande na atenção de todos nós, né? Aquelas, eu nem sei se deveria chamar notícia falsa, porque se é falso não é notícia, mas eu vou perguntar para quem sabe, ele vai me ajudar a definir, a conceituar isso melhor. Convidado de hoje é o Sérgio Ludic, editor-chefe do Projeto Comprova, presidente do Projor e coordenador do Atlas da Notícia, e um amigo querido que eu estou feliz em rever. Sérgio, obrigado por estar aqui. Prazer te rever e bom falar sobre esse tema que tem tirado tanto nosso sono, né? Você sabe que toda vez que surge esse assunto, até em aula e tal, eu caio nessa pegadinha de dizer assim, eu me incomodo muito de tratar como notícia falsa. Que a premissa da notícia é que ela está baseada em informações e fatos que efetivamente aconteceram. A notícia falsa é uma mentira, portanto ela não pode ser colocada como uma notícia. E vocês combatem isso diariamente no Comprova. Qual que é o conceito que você defende? Porque se você defendeu, eu vou adotar ele para mim. Nós usamos o termo desinformação. É um termo genérico, é quase um termo guarda-chuva, que tenta, de alguma forma, tipificar uma série de conteúdos que são conteúdos que, de alguma forma, implicam na formação de uma opinião ou de uma convicção com base em algumas informações que são erradas ou que não são reais, né? No inglês tem três termos que podem abraçar tudo isso, né? No português, no espanhol, a gente só tem desinformação mesmo, né? E a desinformação, ela é uma coisa tão ampla que você pode provocar ou criar um ambiente de desinformação só com informação verdadeira, por exemplo, né? Então, conforme você trata essa narrativa, você consegue direcionar o entendimento das pessoas para algo que seja completamente enganoso. E é muito interessante esse fenômeno quando a gente observa isoladamente da relação com as plataformas. Porque o próprio conceito, ele atravessou o século passado, muito atrelado à ideia dessa coisa mentirosa, né? Algo que não é verdadeiro. Depois de um determinado período, e aí sobretudo quando a gente começa a ter uma presença mais efetiva do ambiente digital, ou uma presença mais efetiva das pessoas no ambiente digital, a gente começa a perceber essas outras facetas que você descreve, a construção das narrativas e etc. Não que isso não existisse no mundo offline, é importante dizer, era construído de uma outra maneira, mas a gente não percebia dessa maneira. Quando a gente olha esse fenômeno hoje, e a gente vê essa discussão toda, a regulação das plataformas, a tentativa de regular a inteligência artificial, que não é a desinformação em si, mas é ferramenta para chegar a esse objetivo, a ideia de que o algoritmo faz uma mediação importante dessa nossa relação com o mundo, e o próprio papel da imprensa nesse processo. Quando a gente balança tudo isso, mexe tudo isso num caldeirão, a gente tem um problema muito grande para o qual, eu suponho, não existe uma solução simples como algumas pessoas querem fazer parecer. Não é só a regulamentação, não é só diminuir o espaço de ação das plataformas, nem fazê-las mais poderosas do que já são. Qual que é o caminho para solucionar isso, esse problema, esse fenômeno interessante de ser acompanhado? Você toca numa questão interessante, assim. Desinformação e tecnologia sempre tiveram muito próximos, assim como desinformação e política, né? Se você pensar que todas as grandes mudanças, os grandes incrementos tecnológicos que possibilitaram a comunicação na história, a desinformação sempre esteve muito próxima. Então, quando você inventa a imprensa, você também tem a produção de livros que contam histórias fantásticas, coisas que foram imaginadas de navegações, por exemplo, e tal.
Só que, num determinado ponto, o jornalismo meio que se apodera desse meio, né? Dessa plataforma, que é a plataforma impressa. Então, hoje, quando você fala em impresso, e o termo imprensa já vem daí, sim, você faz uma relação muito forte com o jornalismo, né? Quando você tem a invenção do rádio, da mesma forma, logo no começo, você tem a Guerra dos Mundos, aquelas histórias todas, e daqui a pouco o jornalismo meio que se apodera desse meio. E com a TV da mesma forma, né? Então, no começo dessas inovações tecnológicas, elas serviram muito para a desinformação, né? E, de certa forma, depois o jornalismo se apodera disso e passa a ter maior controle sobre essas coisas todas. O que acontece agora é que quando a gente tem o advento da internet, o jornalismo não faz ele não chega a fazer essa apropriação, né? E a internet coloca na mão, ou transforma talvez em meios, em produtores de comunicação, aqueles que antes eram as fontes, né, que o jornalismo consultava. Quando a gente tem o incremento das redes sociais, o jornalismo e as pessoas ainda não tinham a noção, o letramento suficiente para entender o que se passa na internet e quais são os cuidados que ela deve ter com a comunicação que acontece ali, né? E as redes sociais, elas ampliam muito mais esse potencial, porque as pessoas passaram a ser uma mídia, né? Elas passaram a ser produtoras de conteúdo para aqueles... Descentralizam. Exatamente, e para o capital social que elas já dispunham, né? Talvez no mundo não virtual, né? E aí você toca na questão do algoritmo, e ele é fundamental nisso, porque o algoritmo ele passa a determinar o que as pessoas vão receber, o que as pessoas vão ter contato na maior parte das redes sociais. E esse algoritmo ele é ativado por um elemento que está presente na desinformação muito constantemente, que é a emoção. Então, assim, a desinformação, ela hoje busca obter uma reação emocional das pessoas, e por isso, às vezes, são coisas muito absurdas, né, que surgem ali, mas ela provoca uma reação, e essa reação não importa que seja uma reação de apoio ou de contrariedade, só que ela ativa o algoritmo e faz com que esses conteúdos eles se distribuam muito facilmente, né? Então, como você lidar com isso sem, de alguma forma, contrariar os interesses de grandes plataformas, né, que veem no algoritmo também uma forma de remuneração. A gente está acompanhando nos Estados Unidos a questão do TikTok. Exatamente. O eixo central do debate é acessar ou não o algoritmo. Exatamente. Então, você tem essa questão que envolve as plataformas, a dificuldade de regular isso, porque se você não consegue nem definir o que é desinformação, como você regula, né? É difícil tipificar. E hoje, na verdade, o que a gente tem é o chato do checador, que é o cara que está toda hora, de alguma forma, tentando sanear esse ambiente de informação, dizendo para as pessoas, olha, não acredite nisso porque isso aqui é uma informação enganosa, ou ele tenta trazer algum tipo de contexto para essa situação. Você não tem hoje bons programas de educação midiática que poderia contribuir um pouco para melhorar a forma como as pessoas analisam criticamente o que elas recebem, principalmente porque nesse ambiente muita coisa simula notícia, então notícia falsa a gente não usa, mas a simulação do conteúdo noticioso, do formato da notícia, muitas vezes para semear desinformação. Você não tem isso de uma maneira que atinge a população de uma maneira geral, quer dizer, você tem hoje isso nas escolas, já para uma determinada faixa ali do ensino fundamental, mas todo o restante da população não tem letramento, não está equipada, capacitada para tentar identificar quais são as armadilhas que estão ali nesse trânsito da desinformação, né? E aí, o que acontece é que todo mundo diz que nós precisamos de ações múltiplas que sejam postas ao mesmo tempo para combater a desinformação, sem saber ao certo se a gente vai conseguir. Hoje, o combate à desinformação ele está muito centrado no trabalho das agências de checagem, né, que enxugam gelo,
mas ficam dando alertas para a população, para a sociedade, de, olha, algo está errado, você tem que prestar atenção nisso aqui. Tenta chamar a atenção de alguma maneira e é, assim, talvez a coisa mais eficiente que se tenha na sociedade, nesse espaço de informação. E que cumpre, de alguma maneira, esse papel de educar também. Porque Sim. ao alertar e gerar essa desconfiança, você está consumindo isso aqui desse lugar, mas isso não é necessariamente a melhor, essa não é necessariamente a melhor fonte e tal. Sim. Tem um caráter educativo também nesse processo do trabalho de vocês? Tem, porque... Ele não é talvez o objetivo, mas ele acaba sendo tangencial. Porque, assim, sempre se faz a pergunta, né, de quem checa o checador, né? E, na verdade, quem deve checar o checador é o leitor. Sim. O leitor tem que ter, numa checagem, à sua disposição, o acesso a todas as fontes que foram consultadas por quem fez a investigação. Então, ele próprio pode refazer o caminho dessa investigação, ele pode buscar essas fontes para detectar se aquilo realmente faz sentido ou não, né? Então, esse é o ponto. Assim, ele ajuda nesse sentido. A questão, para mim, é que as pessoas, elas não se sentem obrigadas ou responsabilizadas por buscar um pouco mais de orientação e capacitação para ter uma análise crítica do que elas recebem, né? A gente fez um curso via WhatsApp, um curso fantástico, que a Ana Maria Braga foi a garota propaganda do curso, quer dizer, teve milhões de acessos em tudo, mas as pessoas que fizeram o curso foi um número muito pequeno. E aí, toda vez que a gente ia consultar as pessoas sobre aquilo, elas nos diziam, não, eu repassei para minha família, porque no grupo de WhatsApp tem um tio, tem um avô que está precisando. Eu consigo lidar com isso. Mas, na verdade, as pessoas não conseguem lidar com isso. Porque eu trabalho com isso há 6 anos e já caí em várias. Eu já caí em várias, porque muitas vezes a atenção que a gente tem na internet, nos meios digitais, ela é muito precária. É uma atenção de quem está sempre com o dedo assim, jogando as coisas adiante. Tudo muito instantâneo. E a gente grava algumas coisas dali, né? A gente grava um título, às vezes, um título mal aplicado, mal feito, ele leva ao entendimento equivocado das coisas. Não é nem necessariamente produzido com o intuito de criar uma narrativa. Às vezes é uma incapacidade mesmo, uma infelicidade na criação do título pelo jornalismo. E aí, você falou no jornalismo. Eu acho que o jornalismo, ele é a vacina para a desinformação. Só que, assim como a vacina da dengue, a gente está numa situação muito precária. A gente não consegue atingir todas as pessoas não têm a noção exata de quanto elas precisam disso, mas a gente vai ter agora, durante as eleições municipais, que as agências de checagem, por exemplo, não conseguem cobrir tudo, e eu trabalho no Atlas da Notícia, que mapeia os desertos. Sim. Os desertos são metade dos municípios brasileiros, não há nenhuma produção de jornalismo nesses municípios, né? E ali o WhatsApp, as redes sociais, elas andam soltas, as pessoas estão produzindo coisas sobre o lugar onde elas vivem, e você tem um ator novo nessa história que surge durante a pandemia, que são os sites das prefeituras, quer dizer, os canais das prefeituras. Durante a pandemia, eles começaram a produzir muito mais conteúdo de serviços e de informação, muitas vezes com recursos para fazer um bom produto, só que eles não são fiscalizados, eles dão uma versão oficial, né? Então, você vai ter... A população, a sociedade, está na mão do jornalismo local para fazer o enfrentamento à desinformação, a checagem dessas coisas que circulam mais e que podem fazer com que as pessoas tomem decisões equivocadas, né? E fiscalize o poder público, quem está no poder naquele momento, né? Então, tem um grande papel, só que o jornalismo está precarizado também, né? O jornalismo está muito precário. A sociedade precisa entender que precisa... reforçar e a gente precisa entender que o jornalismo tem que ser tratado como política pública. Sim. O jornalismo é tão importante, uma boa informação é tão importante quanto a educação, quanto segurança, talvez, não vou dizer quanto saúde, mas a saúde mental também vem um pouco daí. Né? Sérgio, eu quero que você agora nos ajude a entender, quem está nos acompanhando,
o dia a dia de uma agência de checagem. Você congrega ali vários agentes no Comprova, acessando as várias redações e etc. Algumas vezes a sua equipe já fez contato comigo aqui. Poxa, fulano de tal falou tal coisa aí, de onde foi que ele citou tal dado de cabeça, não sei o quê, a gente manda, vou lá buscar o cara, e aí? Você falou tal coisa no ar, né? Da onde veio esse número? Não, Aras, eu peguei daqui. Não, esse número não sei o quê. Então tem que se retratar porque, não tem que dar a fonte e tal. Isso comigo já aconteceu algumas vezes aqui, com a sua turma me procurando. O pessoal do Estadão, eles vão acessando e a gente, quando tem a facilidade, eu dou o caminho e tal. Mas esse é um pedaço do trabalho. O que é o trabalho de uma agência de checagem? Como é que vocês desenvolvem isso como método, né? Bom, a primeira coisa é definir um escopo, né? O que a gente vai cobrir? Porque é impossível cobrir tudo que tem na internet. Não tem braço para isso. Não tem, é impossível. Então, o que a gente definiu no Comprova? Nós fazemos eleições, começamos fazendo eleições, depois passamos a fazer políticas públicas que estão vinculadas ao governo federal. Tá. Né? Por quê? Porque no Comprova são 43 organizações de jornalismo que participam, e a gente tem gente em Manaus, tem gente em Porto Alegre, tem gente em Novo Hamburgo, na Bahia e em Carajá. Necessariamente um veículo ou pode ser necessariamente um veículo. Um jornalista independente? Não, necessariamente um veículo. Necessariamente um veículo. E aí, a gente precisou fazer, e precisa fazer toda vez que tem um novo elemento que a gente vai cobrir, uma análise de cenário. A gente precisa olhar bem assim, para as questões que envolvem economia, envolvem política, envolvem tecnologia, envolvem educação sobre aquilo. Então, numa eleição, por exemplo, nós precisamos ver todos esses aspectos para definir, quem são os atores, quem são as pessoas que a gente precisa acompanhar, quem são os algozes, quem é que vai atacar, quem é que vai se defender, quais são os temas que envolvem essa eleição, quais são as palavras-chave, quais são as plataformas que vão ser utilizadas para o debate em torno dessa eleição, por exemplo, ou de algum outro tema como mudanças climáticas, por exemplo. Então, é preciso fazer um trabalho de análise bastante aprofundado para recolher todas essas coisas e trazer tudo isso para o nosso radar. Então a gente tem algumas ferramentas para fazer o monitoramento das redes e a gente também usa a nossa audiência para receber sugestões deles. Só que o que a gente recebe da audiência, a gente vai checar nos aplicativos que fazem o monitoramento para detectar uma coisa que é muito importante para o Comprova e eu acho que é importante para todo mundo que faz checagem, que é a viralização, o alcance daquele conteúdo. Se foi 1 ou 1 milhão. Exatamente. Quantas pessoas viram? Exatamente, né? Porque esse conteúdo ele pode ser suspeito para a gente, às vezes ele pode parecer verdadeiro, mas as pessoas estão demonstrando uma suspeição sobre ele. Então, ele pode parecer absolutamente falso, e pode até ser verdadeiro, mas se houver a suspeição, a gente dá um trato para ele. Mas essa identificação é com base no quê? Num social listening, vocês vão entender o que as pessoas estão falando sobre. Exatamente. Né? Então você precisa olhar um pouco para quem publicou, para entender quem é essa pessoa que fez a publicação, quem primeiro publicou aquele conteúdo, se ele tem envolvimento com alguma candidatura, por exemplo, e que efeito esse conteúdo está provocando nas pessoas, se ele está levando as pessoas a acreditar em algo que não é verdadeiro, né? Aí o que a gente faz? A gente reúne uma série desses conteúdos que a gente vai colhendo, que a gente vai recebendo do público e vai obtendo por essas ferramentas de monitoramento, classifica todas elas pela viralização. Então, aquilo que tem mais viralização, a gente abre para uma investigação. E por que a gente usa a viralização como critério de seleção, né? E não aquilo que possa causar mais dano, por exemplo, para as pessoas? Primeiro porque é um critério objetivo. E a gente precisa ter critérios objetivos, principalmente quando envolve investigação de políticos, né? Você sabe muito bem, numa TV você precisa muitas vezes ter uma paridade ali. Olha, eu fiz uma investigação desse candidato, agora eu vou ter que fazer do outro. Isso
não faz sentido no ambiente de desinformação, porque vários grupos são muito mais articulados do que outros. Então, utilizar o critério objetivo da viralização, ele te ajuda a responder para o leitor por que você está investigando aquilo. Sim. E não investigando algo de outro candidato, né? Então isso é muito importante. E segundo, porque não há como você fazer uma investigação de um conteúdo de desinformação, publicar essa checagem sem fazer alguma referência ao boato, né? Então, toda vez que a gente faz uma publicação de uma verificação, a gente está dando um pouquinho de oxigênio, um pouquinho de combustível para o boato, porque ele está indo junto. Se você pega 43 veículos de comunicação, onde você tem ali o UOL, você tem o Terra, que vai entrar agora, você tem SBT, você tem grandes portais regionais, você tem uma grande audiência também nos portais. Se você pegar algo que não tenha circulação e que seja grave, você vai dar uma dimensão para isso e vai levar para um grupo de pessoas que talvez prefira acreditar no boato. Porque o jornalismo está sob ataque em vários aspectos, né? Então, por isso também a gente não faz. A gente escolheu esse critério para selecionar o que a gente vai fazer. Acho isso sempre importante falar, porque às vezes as pessoas ficam reclamando, vocês estão cobrindo mais esse lado do que aquele outro e tal. E é verdade, mas é em função da viralização. Aí, esses conteúdos que a gente seleciona, que são a nata desse leite ali, da desinformação, a gente abre uma investigação e chama os repórteres desses distintos veículos, os parceiros, para quem quiser participar. E a gente normalmente seleciona os 3 primeiros que se candidatam e eles fazem a investigação. Esse jornalista ele pode ser do Zero Hora de Porto Alegre, pode ser da Cruzoé, um outro do Metrópolis, ou da Folha, ou do Estadão, sei lá, de vários veículos. Pronta a investigação, a gente chama os demais para fazer a revisão. Tá. Né? Então, todos os outros são chamados, é uma espécie de revisão por pares, como a ciência faz, né? E a gente precisa ter pelo menos 3 veículos que estejam de acordo com aquela verificação para poder publicar. Então você já tem aí, juntando os editores, você tem um conteúdo final que passou por pelo menos 8, 9 jornalistas com orientações diferentes, de veículos diferentes e tal. E esse conteúdo, ele precisa ser fruto de um consenso. Toda vez que não há consenso sobre o resultado daquela investigação ou a etiqueta que a gente está dando para aquela investigação... A etiqueta, você disse, é falso ou se é verdadeiro? Se é enganoso, se é uma sátira, por exemplo, a gente simplesmente arquiva. Isso não vai ser publicado, né? E porque senão vocês podem retroalimentar um problema. Exatamente. Não, se nós não temos entre nós o consenso, por que a gente... Exato, vai esperar então a gente que vai isso ser questionado. O nosso objetivo é não cometer erros. Nós não podemos cometer erros. A gente precisa da confiança do público que aquilo que a gente está fazendo está correto. Qual que é, hoje, para vocês, a importância da colaboração com as plataformas? Porque eu vejo, sob 2 perspectivas, esse debate. De gente que diz o seguinte, que as plataformas a elas foi empurrado uma responsabilidade que elas não queriam ter. Digam aí se isso pode ser tratado, se não pode, o que é certo, o que é errado, o que não é. Na pandemia isso ficou muito latente. Outros dizem o seguinte, tá certo, a plataforma tem que fazer isso porque ela é responsável, ela ofereceu o parquinho, ela tem que dizer qual é o tamanho da altura para você entrar no balanço. Então tem visões diferentes. Você está dentro desse universo, nessa intersecção entre o veículo, que é a vacina, e aquele que vai distribuir essa vacina e que é o responsável, inclusive, por fazer com que a doença alcance menos pessoas. Qual é a importância da plataforma, dessa colaboração? E o quão colaborativas elas estão? Vamos também olhar... A gente teve, nesse tempo todo do Comprova, colaboração de plataformas, né? Ou seja, Meta nos ajudou a financiar no começo, o Google nos financia até hoje,
A gente teve no Twitter no começo também algum tipo de apoio, o TikTok nos ajudou no ano passado com algumas coisas, o WhatsApp nos ajudou bastante também, né? Seja com formação, seja com recursos para poder fazer isso. A gente apoia os veículos pequenos ou veículos que não têm condição de oferecer um repórter, ajudando com bolsas, né, para trabalhar no Comprova. Então, a gente teve essa colaboração. Acontece que essa colaboração ela está se reduzindo, né? Então, por exemplo, você vê a Meta, a Meta tem até hoje uma ferramenta que é muito útil para nós, que é o CrowdTangle. Os jornalistas conhecem, não é todo mundo que conhece, tá? Ela vai tirar de circulação isso agora em agosto. Nas vésperas da eleição aqui e nas vésperas da eleição nos Estados Unidos. Isso impacta fortemente a nossa capacidade de fazer monitoramento, por exemplo, em Facebook e Instagram. Né? Vira um universo escuro. Exatamente. Que era transparente. Né? Então, assim, você onera o trabalho de monitoramento. Não é como se não fosse possível fazer por outras ferramentas, só que elas custam muito mais. Exatamente, né? E elas não fazem, muitas vezes, com as possibilidades que essas ferramentas oferecem. Eu acho assim, teve uma coisa que essa falta de responsabilização do conteúdo publicado na plataforma. Quando eu estava trabalhando em redação, eu gostei muito daquilo, porque um dos problemas que a gente tinha era como aceitar. Eu gostava muito de ter as áreas de comentários no site e oferecer isso para que os leitores pudessem comentar e sugerir coisas e tal. Uma das preocupações que a gente sempre tinha era da responsabilização do veículo pelo conteúdo publicado pela audiência. Então, a legislação, de certa maneira, tirou essa responsabilidade, tanto das plataformas quanto dos veículos de comunicação também, né? Então, aquilo foi uma coisa que eu saudei bastante quando surgiu. Agora, acho que a gente está numa outra situação. Naquela época não se tinha tão clara a participação dos algoritmos nisso, né? E hoje o algoritmo ele passa a fazer uma intermediação que se sobrepõe a todas as outras, né? Antes você podia até dizer que as plataformas não tinham intermediação, eram desintermediadas, né? E essa era uma das características. Mas o algoritmo não, ele assume esse papel de alguma maneira e passa a determinar o que as pessoas vão receber, né? Então, o que eu acho que é necessário hoje é uma responsabilização por aquilo que é detectado como desinformação, né? E talvez a gente não devesse esperar que simplesmente houvesse uma ação na justiça para que a justiça determinasse a plataforma, determinasse que a plataforma deveria retirar algo do ar. Se não estou enganado, o ponto do ministro Barroso ao citar o Marco Civil da internet. O Marco Civil é uma trava para isso, ainda que o TSE agora, por ocasião da eleição, determine nessa resolução que a ação tem que ser imediata. Exato. Então, assim, para simplificar, o que eu sou a favor? Eu sou a favor que não se delete o conteúdo, que não se apague o conteúdo, mas que ele seja sinalizado. Tem que ser carimbado. Ele tem que ser carimbado. Por que é importante que ele não seja simplesmente apagado, né? Porque até que se identifique que aquele conteúdo é um conteúdo falso ou nocivo, ele já foi acessado por um sem número de pessoas. Se as pessoas não receberem, se elas tiverem acesso ao link daquele conteúdo e elas forem até lá e simplesmente não encontrarem esse conteúdo, elas não vão ter informação sobre a falsidade ou não daquilo. E quando elas chegam nesse conteúdo, elas já têm um título, elas já têm alguma informação que está levando para aquela interpretação equivocada, não é? Eu não pego um link simplesmente porque é um link. Não, eu cliquei num título, eu cliquei em alguma coisa que circulou pelas redes sociais e que está me levando para aquele lugar. Então, eu acho muito importante que ele seja sinalizado, mas que não seja deletado, salvo em situações que realmente não deveriam aparecer ali, mas algum tipo de identificação deveria ter em lugar daquele conteúdo que estava. E eu defendo um recall. Eu acho assim que as plataformas deveriam
avisar as pessoas que acessaram um determinado conteúdo quando alguém, que pode ser uma agência de checagem, tiver identificado aquele conteúdo como um conteúdo falso ou enganoso. Então, que ela faça o alerta para as pessoas de que, olha, uma investigação sobre esse conteúdo que você acessou chegou à conclusão de que ele é falso ou enganoso. Você pode ler aqui. Entende? Esse tipo de coisa me parece ter um impacto muito maior para as pessoas, até porque elas podem, repetidas vezes, diante de uma fonte que é contumaz produtora de desinformação, simplesmente começar a reduzir o nível de confiança que tem naquela fonte, naquela pessoa, naquele perfil, naquela página, né? Então, eu acho que isso tem uma capacidade de educação e de alerta para as pessoas que pode fazer mais bem do que simplesmente ficar na dependência de uma ação judicial para pagar qualquer coisa e deletar os conteúdos que foram considerados, que foram investigados, considerados falsos ou enganosos. Mas eu quero já agradecer demais a presença do editor-chefe do Projeto Comprova, presidente do Projor e coordenador do Atlas da Notícia, Sérgio Ludic, aqui com a gente no Na Real. Sérgio, obrigado demais pelo teu tempo, pelo papo, pela aula. É sempre bom falar contigo, meu amigo. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. E você sabe, a gente continua falando sobre desinformação, falando sobre os instrumentos para a gente conseguir combater essa excrescência, vamos dizer assim, a fake news. Eu sou contra chamar de notícia, mas vamos usar o termo e está tudo certo. Aqui na programação da PAN. E eu sugiro a você que, se você tem algum tema que te levantou dúvida, algo que você quer que seja discutido no contexto aqui do que a gente tem promovido nessas conversas, deixa nos comentários, manda a sua sugestão para você participar aqui do Na Real. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Realização Jovem Pan News.